Olá, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, tá? Que sempre me acompanha, que sempre está aqui comigo. Você sabe o tanto que eu acho importante as emoções para o meu dia a dia, para seu dia a dia, para a vida de qualquer pessoa. E hoje eu vim trazer para você aqui o assunto sobre distorções cognitivas da autoestima. Tá? A autoestima é um assunto muito importante, é um assunto que está presente na vida de todos nós e são problemas que podem prejudicar você, que pode prejudicar qualquer pessoa. Quem não identifica essas distorções, tá? E quem tem problema de autoestima, que são coisas que nós carregamos, são comportamentos que nós carregamos lá da nossa infância. Então vou falar para você sobre distorções cognitivas, que nada mais são, tá, do que maus hábitos, são hábitos de pensamento que você usa consistentemente para interpretar a realidade de uma forma irreal. Geralmente eles são pensamentos irrealistas. Geralmente as crenças, as distorções, elas podem estar baseadas em crenças irrealistas, profundamente marcadas, que na verdade são hábitos de pensamento que criam problemas. Geralmente se termina criando problemas para você, você termina criando problemas para a sua vida, tá? Quem carrega essas distorções cognitivas com você. Somente algumas pessoas têm a capacidade de ver a realidade como ela realmente é. A grande maioria das pessoas elas não tem essa capacidade. Geralmente, no geral, essas distorções elas são críticas. Então você termina aplicando rótulos automaticamente nas pessoas ou nos acontecimentos antes mesmo disso acontecer ou antes mesmo de você poder avaliar de forma precisa isso. Geralmente as distorções elas costumam ser inexatas, elas costumam ser imprecisas. As distorções elas permitem que você veja apenas um lado das coisas e isso não é bom, gente. E que distorções são essas? Nós temos 9 distorções que nós vamos falar aqui para vocês. Primeiro, as generalizações exageradas. Segundo, a rotulagem global. Terceiro, a filtragem. O quarto, o pensamento polarizado. O quinto, a autorrecriminação. O sexto, a personalização. O sétimo, a leitura da mente. O 8, os raciocínios falsos para o controle e a justificativa emocional. Então, essas são as 9 distorções que nós vamos falar aqui. Por exemplo, a generalização exagerada. Quando você pega um fato ou acontecimento e você generaliza ele. Por exemplo, você convida um amigo teu para vir na tua casa a um churrasco. E aí ele diz que não vai, que não pode ir, que não vai. Aí a partir dali você generaliza e diz assim, pronto, ninguém mais vem nem no churrasco da minha casa, ninguém mais vem na minha casa. Então isso é um pensamento ruim, porque isso não é verdade. Só que você toma aquilo como verdade e isso prejudica a tua vida porque, ou lá, sei lá, tu pode não chamar outras pessoas, tá? Ou pode se sentir mal em decorrência disso. Geralmente as generalizações elas estão carregadas de palavras como sempre, nunca, todos, nenhum, tá? Todo mundo e por aí vai. Então se livre da generalização exagerada, se livre porque ela não é bom para você. A rotulagem global é quando você aplica rótulos estereotipados a classe inteira de pessoas, coisas, comportamentos e experiências. Por exemplo, você pensa assim, eu sou um fracasso, e você toma isso como verdade. Mesmo não sendo verdade, você toma isso como verdade. Ou tipo, minha casa é um chiqueiro, tá? E não é verdade, você toma isso como verdade. Ou meu diploma não vale nada, tá? Não é verdade, você toma isso como verdade. Então isso é uma rotulagem. Então tira essas rotulagens da sua vida. A filtragem. A filtragem é quando você filtra a realidade. Então você vê o mundo de uma forma obscurecida. Você não consegue ver a realidade como ela realmente é. Então é uma pessoa que tem um foco em perda, rejeição e injustiça. Por exemplo, você faz um jantar para tua esposa e aí tá tudo ótimo lá e no meio do jantar tá tudo perfeito. No meio do jantar ele diz assim, ô meu bem, você deveria ter escolhido uma toalha rosa ao invés de uma toalha azul, tá? E aí a partir dali todo aquele momento, tudo aquilo é estragado porque você começa a achar tudo péssimo, você começa a achar que ela achou horrível e por aí vai. Uma coisinha que ela te disse termina prejudicando para que você estrague todo aquele momento que deve ter sido muito bom. Então, pensamento polarizado. Você geralmente pensa só de uma forma. É um pensamento que só foca para um lado dos fatos. É totalmente fechado.
Ou você se julga um santo ou se julga um pecador. Você se julga bom ou se julga ruim. O problema é que você geralmente está do lado negativo da equação. Você só se joga do lado negativo. Por exemplo, esta é a minha única chance de um bom relacionamento. Se ele não acontecer, pronto, eu estou fadado a nunca mais me relacionar com ninguém. É um pensamento ruim, esse pensamento polarizado. Na realidade, todos os pensamentos, todas as distorções cognitivas, elas são ruins para a tua vida, porque ela não te agrega nada de bom. Vamos lá para a autorrecriminação. É um estilo de pensamento que você se culpa por tudo, tá? Sendo realmente culpado ou não. Até pelas coisas que não estão no seu controle, você se culpa. E como é que você pode controlar o que não está no seu controle, gente? Ninguém pode controlar o que não está no seu controle. Então, o excesso de culpa veda as suas boas qualidades, eles vedam as suas conquistas. Então, e você fica se auto-recriminando. Por exemplo, você tem 3 filhos, um é médico, outro é advogado e o outro é um drogado. Você tira o seu foco dos filhos bons e coloca foco no filho ruim e fica se culpando o tempo todo por isso. Você não consegue ver o lado bom, você não consegue olhar para os seus filhos bons, você só olha para o seu filho ruim. A personalização tem um componente narcisista negativo. Geralmente você se compara negativamente, sempre acha que os outros são mais felizes, mais bonitos e mais competentes que você. Um amigo teu chega para ti e diz assim: rapaz, hoje eu estou aborrecido. A partir do momento que ele diz isso para ti, você começa a achar que o aborrecimento dele é por sua causa. Você foi o causador daquele aborrecimento. E isso não é verdade. Tá? Você não é responsável, só que você se coloca nessa posição. Então, gente, as distorções cognitivas da autoestima, elas são muito ruins para a tua vida. Se você identificar alguma delas, tá, na tua vida, por favor, tá, se livra delas completamente. Vamos lá para a leitura da mente. É um pensamento distorcido. Ocorre uma projeção. Você imagina que os outros sintam da mesma forma que você, baseando a sua conclusão, tá, em sua crença sobre a existência de atributos e pensamento das outras pessoas. Então imagina que você está sendo observado pelo seu chefe. Você fica o tempo todo pensando isso porque ele está querendo te demitir. E o seu chefe não está nem aí para ti. Tá? Mas você fica com aquele pensamento fixo, você fica tentando ler a mente dele para trazer isso para a tua realidade e isso termina te prejudicando. Então saiba que você não é capaz de ler a mente de ninguém, você não tem essa capacidade. Tá? Por isso, desista de ler mente, de tentar ler a mente das pessoas, que você não tem essa capacidade. Os raciocínios falsos para o controle é quando todos estão no comando, menos você. Ou seja, você é a eterna vítima. Então, o teu crítico interno te coloca numa posição de vítima. E você pode saber que quem está no lugar de vítima, gente, não chega a lugar nenhum. Tá? Vamos imaginar que você diz assim, ele tem que dizer sim, tá? Porque se ele não disser sim, tudo está perdido. Então você tem um raciocínio falso. Você não pode controlar ninguém, tá? Você só pode controlar você mesmo, a você mesma, tá? Você não pode controlar ninguém. A justificativa emocional, tá? Geralmente o universo emocional é caótico, é governado por sentimentos mutáveis em vez de leis racionais. Então você é o que você sente. Então imagina que você tem uma vida excelente, você tem tudo à sua disposição, mas um dia você está bem e outro dia você está mal e nada mudou, tá? Você muda, sei lá, em decorrência de qualquer coisa e por aí vai, tá? Ou seja, você não tem nenhum motivo para estar ruim naquele dia, mas você se sente ruim, se sente mal, se tu tem tudo à tua disposição, tu tem dinheiro abundante, tu tem tudo abundante, tem amigos, tem uma família boa e por aí vai. O seu crítico patológico fala para você que você é um fraco, você é inútil. E saiba que todo pensamento leva a um sentimento, tá, que gera uma ação e essa ação gera um resultado. Então você tende a se sentir triste, tende a se sentir deprimido e isso não é bom. Isso não vai te trazer nada de bom na sua vida. Então tente identificar essas distorções cognitivas para que você possa ter
mais resultados, para que possa ter mais qualidade de vida, para que você possa ter mais bons pensamentos, para que você possa crescer. Você não vai crescer carregando todas essas distorções cognitivas na tua vida. E o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que combater essas distorções. Então, cada uma delas é importante que eu identifique para que eu possa combatê-las e assim eu possa progredir, assim eu possa ter outros resultados em minha vida. Então, você tem que criar uma voz de refutação, você tem que criar frases de refutação. E essas frases, elas têm regras. Geralmente elas são frases que têm que ser fortes, elas não devem ser críticas, ou seja, você não tem que botar um peso crítico nessas frases, e elas têm que ser específicas. As refutações, elas têm que ser equilibradas, então é importante que elas sejam equilibradas, específicas, elas não podem ser críticas e elas devem ser fortes. Então vamos lá, você tem uma generalização exagerada, então você grita para você, tá? Você diz, para com isso, pare com isso, que isso não é verdade. Então você não tem nenhuma evidência disso. Se é alguma situação específica, você vai dizer, senhora tal, senhora isso, ela me convida sim para ir na casa dela, eu tenho muitos amigos e por aí vai. Então você tem que criar refutações fortes, tá? Se for na generalização, na rotulagem global, você começa a tirar todos os rótulos que você colocou. Tipo, você é um fracasso, você tem que dizer, eu não sou um fracasso, tá? Pode parar com isso, é apenas um rótulo. Na filtragem, tá? Se você começa a filtrar essa situação, você tem que tirar essa filtragem, porque se não é verdade, você tem que criar essas frases fortes, frases de impacto, você tire todo tipo de filtragem na tua vida. Então o que importa são as situações reais que você vive. Então tire toda qualquer situação de filtragem com essas frases fortes, não críticas, tá? E muito específicas. O pensamento polarizado, você tem que refutar. Se tem um pensamento que vai dizer que você não faz nada bem, você vai dizer, eu sou bom, eu faço, sou competente, eu faço as coisas com zelo, eu faço as coisas com compromisso, para que você tire todo e qualquer pensamento polarizado. Se você tem pensamento de autorrecriminação, a mesma coisa. Você tem que tirar o pensamento de autorrecriminação e dizer, não, aquela história lá, meu filho, eu tenho meus 2 outros filhos que são bons, tenho meus outros filhos que me dão orgulho, que fazem coisas boas e eu não vou ficar mais me culpando por esse filho que não quis seguir um bom caminho. Então você tem que dizer, eu sou competente, eu faço boas escolhas e refutar todo o pensamento de autorrecriminação. Com relação à personalização, a mesma coisa. Então você tem que tirar todo o pensamento de personalização, você tem que parar de se comparar com os outros e também dizer frases fortes, frases específicas do tipo, eu sou capaz, eu vou melhorar todos os dias e tirar toda a personalização da sua vida. Leia a mente, gente, você não é capaz de ler a mente de ninguém. Você tem que parar completamente com isso, com esse comportamento. Esse comportamento ele não te leva para lugar nenhum. Você tem que parar com essa história de pensar, ele pensa, ela pensa. Quando estiver achando algo que alguém está pensando ou falando algo, você tem que dizer, não sou capaz de ler a mente de ninguém. Por isso você tem que parar de ler a mente das pessoas, porque você não tem essa capacidade de ler a mente de ninguém. Os raciocínios falsos é a mesma coisa. Então, quando você tiver com pensamento falso, você tem que relaxar, tem que respirar, tem que identificar esse relaxamento, esse pensamento, para que você pare de pensar negativamente e passe a estar no controle das situações para que você possa seguir em frente. E a justificativa emocional, a mesma coisa. Se você tiver com pensamentos do tipo morrer, horrível, perder, falir, por aí vai, você tem que contradizer todos eles, tá? Então, morrer, viver. Então, coloca lá uma palavra contrária, horrível, troca por maravilhoso, perder, troca por ganhar, falir, troca por prosperidade, para que você possa trocar todos esses sentimentos ruins e você possa seguir em frente, para que você possa progredir, para que você possa ter melhores resultados em tua vida. Tá bom? Era isso que eu queria falar para ti aqui hoje. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos.